Olá! Hoje a gente vai responder uma questão que é bem complicadinha, mas que depois que você entende como ela funciona, fica muito mais fácil. Ela pode cair no Enem para você, ela pode cair em qualquer prova de escola ou academia militar, se você vier enfrentar um concurso desse, ou até mesmo em concurso público, se matemática, geometria e trigonometria estiverem dentro do edital, ok? Então, presta bem atenção que é muito importante e depois que você aprende e raciocina, vai ficar mais fácil resolver outras questões parecidas com essa, tá? Eu vou provar um teorema e aí a gente vai aprender de como chegar nesse determinado conceito, ok? Então vamos lá, ó. Tem-se que o triângulo ABC é retângulo em A e que os semicírculos C1, C2 e C3 têm seus centros respectivamente nos pontos médios dos lados BC, AB e AC. Qual é a área da região verde? Ok, então o triângulo ABC, né, que a gente vai ver ele agora, né, o triângulo ABC, ele é o quê? O triângulo ABC é retângulo em A. Tá aqui, no ponto A, no vértice A, ele é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus, ok? Os semicírculos C1, vamos desenhar C1, é esse semicírculo aqui, ó, C1, esse cara aqui é um semicírculo e o centro dele, respectivamente, está no ponto médio do lado BC. Então, o lado BC é esse lado aqui de baixo do triângulo, o ponto médio é o centro do semicírculo C1, ok? O semicírculo C2, ele tem seu centro no ponto médio do lado AB. Então, tá aqui, ó, C2, ó, o C2 aqui, ele é um semicírculo, ele é metade de um círculo e seu centro está no ponto médio do lado AB, né, do triângulo. Ok, e finalmente aqui nós temos o C3, cujo centro está no ponto médio de AC. Então o C3 está aqui, ó, no ponto médio de AC. Beleza, então tranquilo, já sabemos quem é quem. O que eu preciso saber? Qual é a área verde? Ei, qual é a área da região verde? A região verde é formada por duas lúnulas. Lúnulas. Essa palavrinha significa pequenas luas. Pequenas luas, tá certo? Por quê? Porque tem um formato parecido com a lua minguante, né? Aquela luazinha e tal, pronto. Tem um formato aí. Então são duas lúnulas, eu quero saber qual é a área delas. E a gente vai descobrir agora, certo? A primeira coisa é que a gente tem que perceber que quando a gente tem uma área, como essa área verde, que está sendo retirada por alguém, se você perceber direitinho, ela está sendo retirada pela área branca, né? Pela área do semicírculo C1. Então o que nós precisamos saber? Né? Nós precisamos entender primeiro qual é a área total. Qual é a área da figura? A área da figura sem considerar o C1. Né? Vamos tirar o C1 daí da jogada. A área da figura é isso. Pronto, a área total da figura. É como se isso aqui fosse, atenção, é como se isso aqui fosse um terreno. Um terreno para construir uma casa. Eu vou construir uma casa. Qual é o meu terreno? Tem esse formato aí esquisito. Né? O meu terreno, ele envolve, ó, daqui até aqui. E pronto, ó, tudo isso é o meu terreno. Aí vem minha irmã e diz o seguinte, não, cara, ó, essa parte aqui é minha. Essa parte aqui é minha. Então você só tem a outra parte, quer dizer, a parte do terreno, na verdade, né, é sua. Ó, essa parte é minha, essa parte é minha e essa parte é da minha irmã. Pronto, a parte branca aí do terreno. O terreno inteiro pertence à família. Beleza, o terreno inteiro pertence à família, mas minha irmã roubou essa parte aí. Beleza, então o que é que eu preciso fazer? É muito simples. É só eu calcular qual é a minha área total. E a minha área total deu para perceber que a minha área total, que é a área total do terreno da minha família, é a soma da área do semicírculo C2 com a área do semicírculo C3, com a área do triângulo ABC. Pronto. Se eu somar essas três áreas, eu tenho a área total do terreno. Beleza? Só que o que eu quero não é a área total. Eu preciso da área total para descobrir o que eu quero. O que eu quero é saber qual é a minha parte do terreno. A minha parte do terreno é a área total menos o que a minha irmã tirou. E o que foi retirado? O que foi cortado? Bom, o que foi cortado é justamente a área do semicírculo C1.
Então pronto, a área retirada, a área que a minha irmã roubou, R de roubou, essa área é a mesma coisa que a área do semicírculo C1. Então, em outras palavras, eu vou ter que descobrir de todo jeito a área do semicírculo C1, a área do semicírculo C2, para depois fazer isso aqui, ó. Qual é a área final, qual é a minha área após o corte, hein? Como é que eu sei qual é o meu terreno, a minha área total? É simples. É só pegar a área final, né? A área que eu vou construir, a minha área, é igual à área total da minha família menos a área que a minha irmã roubou, só isso. Então, essa parte que sobra, a área final, tá? É isso. A área total menos a área que foi roubada. Beleza, e agora? E agora eu só tenho que lembrar do seguinte, a área total, eu já sabia quanto era, né? A área total é a área do semicírculo C2, mais a área do semicírculo C3, mais a área do triângulo ABC. Isso é a área total. Então eu vou ter que saber as três para poder descobrir a área total. E eu vou ter que saber a área que foi roubada, que é a área do semicírculo C1, né? A área do semicírculo C1 é a área que a minha irmã tirou de mim, desse semicírculo aqui. Beleza? Vamos lá, vamos fazer primeiro a área do semicírculo C1, a área que foi roubada. Primeiro as más notícias. Então, vamos saber quem é a área do semicírculo. O que é um semicírculo? Um semicírculo é a metade de um círculo. Então, a metade da área de um círculo é chamada de semicírculo. Exatamente metade. Então, nós temos um círculo. Se você cortar esse círculo no meio, exatamente no meio, você tem um semicírculo, tá? Ok. Nós sabemos que a área do círculo, isso você tem que saber, a área do círculo é dada pela fórmula π vezes o raio do círculo ao quadrado. A área de um círculo é π vezes R2, R ao quadrado, tá? Aí você me pergunta assim, tá, tudo bem, mas isso não é um círculo, isso é um semicírculo, não tem problema. A fórmula para um semicírculo é só cortar pela metade. Então, se a área do círculo é π vezes R ao quadrado, então a área de um semicírculo é π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Ok, a área do meu semicírculo é essa. Olha só, a área do meu semicírculo, C1, é π vezes o raio ao quadrado sobre 2. A pergunta que não quer calar é essa. Quem é o raio? Quem é o raio do semicírculo C1? O raio de qualquer círculo ou semicírculo é a distância entre o centro e a sua circunferência. Isso aqui é o raio. Portanto, o raio seria isso aqui também. Isso aqui é o raio. O raio seria isso aqui também. Qualquer traço, qualquer segmento que ligue o centro, olha só, o centro está aqui, vou chamar de... O pessoal chama de O, né? Normalmente. O ponto O é o centro do meu semicírculo. Pronto. O raio é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência. Aí, olha só, aqui entre nós, como o raio é metade, né? Metade de BC, porque o centro está no ponto médio, você tem que lembrar disso, no ponto médio do segmento BC, do lado BC, né, do triângulo. Então, se é o ponto médio, a distância que tem aqui é metade da distância que tem entre B e C. Então, isso aqui é B, a distância de BC sobre 2. Pronto. Tá aqui, ó, o raio do C1, do semicírculo C1, é o tamanho de BC dividido por 2. Aí eu vou pegar esse negócio aqui e substituir aqui na fórmula para a gente poder prosseguir, né? Então tá aí. O nosso raio foi substituído pelo valor do nosso raio, que é BC sobre 2. Ora, aqui nós temos uma elevação à potência de 2, né? Numa fração. Então você vai ter que elevar o BC a 2 e elevar também o 2 a 2. O resultado disso é BC ao quadrado sobre 4. Pronto, ó. Ao elevar ao quadrado BC, você transformou em BC sobre 2. Ao elevar ao quadrado o número 2, você transformou ele em 4. E agora, dá para simplificar mais? Dá para ajeitar mais? Dá sim. O 4 é um denominador em cima de outro denominador. Você pode multiplicar 2
por 4 e botar isso no denominador de uma fração só. Vai ficar 8, né? E o π pode ser multiplicado pela parte de cima, resultando nisso aqui, ó. Então, 4 vezes 2 resulta em 8. Π vezes BC ao quadrado, aqui em cima, subiu, né, na parte de cima da nossa fração, π vezes BC ao quadrado. Essa é a área do semicírculo C1. Vamos guardar essa área? Eu vou pegar aqui um slide próprio para a gente guardar a área. Primeira área guardada, a área do semicírculo C1, já sabemos quem é. Sim, mas eu não sei quem é BC, João, então eu não vou poder dar um número para você. Não tem problema. A gente vai trabalhar com isso desse jeito até provar a você que consegue simplificar. Beleza? Vamos descobrir agora a área do C2. O próximo é o semicírculo C2. A lógica é a mesma, né? Qual é a área do semicírculo C2? É π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. É a área do semicírculo, já sabemos disso. Ok, mas quem é o raio? Bom, o raio é metade... Aqui está o raio. O raio é metade da distância entre BA. Então, o raio é a distância entre B e A dividido por 2. Aqui está o raio. O raio de C2 é a distância entre BA dividido por 2. A distância entre B e A, né? Dividido por 2. Ok, vamos substituir isso lá na fórmula. Trocando o R ali em cima, a gente vai conseguir fazer o seguinte, ó. O nosso R foi substituído aqui por BA sobre 2. E aí eu tenho que elevar o BA ao quadrado, tenho que elevar o 2 ao quadrado, você já sabe disso, o resultado disso é o BA elevado ao quadrado, o 2 elevado ao quadrado, BA elevado ao quadrado resultou em BA ao quadrado, 2 elevado ao quadrado resultou em 4. Tá aí. Ok? E você já sabe como funciona aqui também, né? Você já sabe como funciona, né? 2, denominador 2 com denominador 4 resultou em 8 no final da fração, na parte de baixo da fração. E o π multiplicando BA ao quadrado vai ficar no numerador da fração. Portanto, a área do semicírculo C2 é π vezes BA ao quadrado sobre 8. Recordando as duas, tá aí, ó, guardadas as duas áreas de C1 e C2. Certo, agora a gente vai guardar, vai tentar descobrir a área de C3, né? C3 é esse cara aqui. Gente, vocês estão percebendo que tem um padrão aí? Tem um padrão, né? Claro que tem um padrão, João. A área do C1 é π vezes o diâmetro do C1 ao quadrado sobre 8. A área do C2 é também π vezes o diâmetro do C2 ao quadrado, dividido por 8. Então, eu devo deduzir que a área do C3 é igual a π vezes o diâmetro. E quem é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio, né? Em primeiro lugar, quem é o raio, né? O raio aqui vai ser metade de AC. Então, o diâmetro é AC ao quadrado sobre 8. Só isso. Quer dizer, quem é que forma o C3 ali? C3 tem o raio de C3. O raio de C3 é AC sobre 2. Isso significa que o diâmetro de C3, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? É AC. Isso me permite repetir a fórmula, ou pelo menos deduzir a fórmula. Funciona do mesmo jeito. Se o diâmetro aqui é AC, é só trocar aqui em cima por AC. Pronto, a fórmula é exatamente a mesma que os outros. O jeito de deduzir a fórmula seria o mesmo, eu só fui mais rápido. E aí a gente chegou na área do semicírculo C3. Ok? Já temos as 3 áreas, agora eu preciso saber a área. Já temos as 3 áreas dos 3 semicírculos. Agora eu preciso descobrir a área do triângulo. Como é que eu descubro a área do triângulo ABC? Como é que se calcula a área de um triângulo? A área de um triângulo, ela é calculada da seguinte maneira. A base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. A base do triângulo é o lado do triângulo que está encostado no chão, certo? No chão, ok? E a altura do triângulo é a distância perpendicular, ou seja, a distância em ângulo reto da base até o ponto mais alto. Então isso aqui seria a altura do triângulo, isso aqui seria a base do triângulo, ok?
Só que como eu não sei quem é essa altura, eu não vou trabalhar com essa altura aqui. Eu não vou trabalhar com essa altura. Eu vou usar um macete que é muito importante. Lembre-se, a altura, ela é a distância da base até o ponto mais alto. Só que essa distância, ela tem que estar no ângulo reto. Ou seja, a distância para medir a altura tem que ser um ângulo reto. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar tudo que eu escrevi aqui. Cadê? Vamos apagar tudo que eu escrevi aqui. Eu gostaria que a borracha funcionasse. Agora ela funciona, né? Ó. Pronto, apaguei tudo. E vou fazer uma coisa interessante. A gente pode girar esse triângulo, ó. Quando a gente gira esse triângulo, de modo que o lado AB se torne a base, então o lado AC se torna a altura. Não é verdade? Se você girar o triângulo, você pode medir a área desse mesmo jeito. Eu não vou fazer assim, porque vai ficar feio, né? Vamos deixar o que eu escrevi e vou para o próximo slide que já está tudo pronto. Perceba que os lados do triângulo se mantiveram, ou seja, ó, o lado A, o vértice A é o que está ligado ao ângulo reto, o vértice B está mais afastado do vértice A e o vértice C está mais próximo do vértice A. Aqui fica a mesma coisa, ó, o vértice A continua sendo o que está com o ângulo reto, o vértice B está mais afastado, o vértice C está mais próximo do ângulo A, do vértice A. Pronto, então beleza, eu girei o meu triângulo. Agora, AB funciona como base, porque está no chão. E AC funciona como altura, porque está a 90 graus e liga até o ponto mais alto. Pronto. Então agora eu tenho uma base vezes a altura que eu sei quem é. Eu posso escrever a fórmula desse jeito. A área do triângulo ABC é igual a distância de AB vezes a distância de AC, que é base vezes altura, multiplicado por 2. AB é a base, AC é a altura. Tudo isso dividido por 2. Chegamos a todas as áreas que eu preciso. Olha só, todas as áreas que eu preciso estão aqui. A área do semicírculo C1, a área do semicírculo C2, a área do semicírculo C3 e a área do triângulo ABC. Vamos começar a resolver. Olha só. A gente já sabe que a área total é a área do semicírculo C2, que está em azul aqui, ó. A área do semicírculo C2, mais a área do semicírculo C3, somada à área do triângulo ABC. Pronto, se eu somar essas três, eu tenho a área total do meu terreno. Não é a área que a minha irmã roubou, é a área total do meu terreno, certo? Da minha família, beleza? Então vamos substituir na fórmula? Vamos. Olha só, a área do triângulo ABC foi substituída pela área que a gente tinha descoberto, AB vezes AC sobre 2. A área do semicírculo C3 é essa aqui e a área do semicírculo C2 é essa aqui. Beleza? Pronto, essa é a área total. João, não dá para simplificar ou melhorar isso aí, não? Não, deixa do jeito como está, a gente vai chegar mais à frente e vai entender o que é que significa, certo? E vai poder ver que simplifica mais ainda. Olha só. E a área final qual é? Bom, a área final todo mundo já sabe. É a área total do meu terreno, que eu já sei qual é, menos a área que a minha irmã roubou, que é a área do semicírculo C1. Agora vamos substituir na fórmula, né? A área total. A área total é isso aqui, certo? Área total menos o que a minha irmã roubou, menos a área do semicírculo C1, menos o que a minha irmã roubou. Pronto, tá aí minha fórmula bem feita. Ah, João, tá complicando, tá colocando mais coisa aí. Calma, calma que a gente vai resolver de um jeito bem interessante. A primeira coisa que eu quero que você note, eu vou marcar aqui em laranja, é que veja, 3 itens desta soma possuem o componente π dividido por 8. Π dividido por 8. 3 deles possuem. Então eu posso colocar eles em evidência. Eu posso colocar o π dividido por 8 em evidência. Olha o que vai acontecer. Esse cara aqui não tem, então eu vou deixar ele do jeito como está. Nem vou mexer nele. Mas os outros 3 têm, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Então eu coloquei π dividido por 8 em evidência, que multiplica
o BA ao quadrado, que é positivo, mais o AC ao quadrado, que é positivo, por isso veio trazer o sinal de mais, menos o BC ao quadrado. Como ele tem menos lá em cima, ele veio aqui com menos, certo? Então, essa é minha fórmula. Π dividido por 8 vezes BA ao quadrado mais AC ao quadrado menos BC ao quadrado mais AB vezes AC sobre 2. Isso aqui eu não mexi. Por quê? Porque ele não tinha π sobre 8, então ele só foi repetido daqui de cima. Ele foi repetido aqui embaixo. Só isso. Ok? Tranquilo? Agora olha só, eu quero que você preste atenção a isso aqui. Isso aqui, graças a um amigo nosso chamado Pitágoras, pode ser simplificado ainda mais. Certo? Vamos passar para Pitágoras? Vamos lembrar de Pitágoras? Bora! Qual é a relação que existe entre BC, BA e AC? Porque ó, aqui a gente está tratando com BA, AC e BC. Eu quero saber qual é a relação que existe entre esses três. Estamos falando de um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, ele tem três partes. Atenção! As partes que tocam no ângulo reto, então veja só, o triângulo retângulo tem um ângulo reto, 90 graus. As partes que tocam no ângulo reto são chamadas de catetos. Certo? Então, esses são os catetos. A parte que não toca no ângulo reto, ou seja, a parte que fica oposta ao ângulo reto, do outro lado, sem tocar no ângulo reto, é chamada de hipotenusa. Então, BC é a hipotenusa. Você vai lembrar de Pitágoras, foi o cara que escreveu o seguinte. Foi o cara que disse que a hipotenusa, que ele chama de A, ao quadrado, ela é igual aos catetos ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa, ou seja, BC ao quadrado, é igual a BA ao quadrado mais AC ao quadrado. Fica desse jeito. Segundo Pitágoras, fica desse jeito. No nosso triângulo, BC ao quadrado é igual a BA ao quadrado mais AC ao quadrado. Então preste bem atenção. Olhe com atenção isso aqui. BA ao quadrado mais AC ao quadrado. Vamos voltar para a fórmula? Vamos. Ó, BA ao quadrado mais AC ao quadrado. Acabamos de ver que isso aqui significa BC, que é a hipotenusa ao quadrado. BC ao quadrado. Então a fórmula fica desse jeito. Eu posso substituir BA mais AC por BC ao quadrado. Pronto. Só que tem uma questão aqui, BC ao quadrado menos BC ao quadrado. BC ao quadrado menos BC ao quadrado. Um número menos ele mesmo. Um número menos ele mesmo sempre dá zero. Exatamente. Então isso aqui dá zero. Ora, se você tem um π dividido por 8 multiplicando um número zero, ou você tem qualquer número multiplicando zero, isso aqui vai dar zero. Você lembra disso, né? Então tudo isso aqui dá zero. Não importa para o meu cálculo, tudo isso aqui vai dar zero. Zero mais alguma coisa é só alguma coisa. Então, para o final, a nossa área final é igual a AB vezes AC sobre 2. Então, essa área, a área que sobra para mim depois da minha irmã ter roubado o meu terreno, a minha área das minhas lúnulas, das duas lúnulas do meu terreno, as minhas pequenas luas, a minha área é igual a AB vezes AC sobre 2. A distância de A para B vezes a distância de A para C sobre 2. Mas, ó, isso aqui te faz lembrar alguma coisa? Faz sim. Quer ver? Olha só. A área final, ou seja, a área das minhas lúnulas, vou até botar um L aqui, a área das minhas lúnulas é igual a B vezes AC sobre 2. Mas esta também é a área do triângulo retângulo. A área do triângulo ABC, que a gente descobriu, é AB
vezes AC, ou seja, base vezes altura, sobre 2. Então, em outras palavras, sempre que você encontrar uma figura como essa, construída exatamente assim, então entenda que a área das lúnulas é igual à área do triângulo. A área das lúnulas, a área final, que seria a área das duas lúnulas, é exatamente igual, tem a mesma medida da área do triângulo ABC. E isso aqui são as chamadas lúnulas de Hipócrates. Hipócrates foi aluno, foi aluno de Pitágoras, aprendeu muito com Pitágoras, e aí ele propôs o cálculo aí das lúnulas dele, as luas que são formadas aí desse jeito, né, com esses 3 semicírculos baseados nos 3 lados do triângulo retângulo, ok? E aí, como é que eu posso usar isso? A única coisa que eu quero que você entenda, eu quero que você memorize, põe na sua cabeça, isso aqui significa que a área dessas duas lúnulas, a área somada dessas duas lúnulas é exatamente igual à área do triângulo. Então, a área do triângulo aqui, vamos desenhar a área do triângulo, Não tem diferença, a área das duas lúnulas é exatamente igual à área do triângulo ABC. Você pode usar isso para facilitar a sua vida em questões como essa aqui, Vamos dar um exemplo de questão. Faz o cálculo aí das lúnulas da área verde. Bom, a gente já sabe que a área das lúnulas, né, a área das lúnulas de Hipócrates é igual à área do triângulo ABC. Ele deu informações suficientes para calcular a área do triângulo ABC? Ele deu a base, valendo 8 centímetros ou 8 metros, sei lá, e deu a altura, 3 centímetros ou 3 metros. Ele deu os dois. Bom, se ele deu os dois, eu calculo a área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC é igual a 8 vezes 3, base vezes altura, dividido por 2, que dá 12. Se a área do triângulo dá 12, então, meu amigo, a área das lúnulas também dá 12. Está aqui. Rápido e fácil, só de lembrar que a área das lúnulas de Hipócrates é igual à área do triângulo ABC. Você resolveu isso sem pestanejar muito. Ok? Com isso a gente finaliza. Eu vou me despedir aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se vai fazer o Enem, vai fazer um concurso militar para alguma escola militar, ou se é curioso apenas pela matemática, dá um joinha aqui, se inscreve no canal, assina o sininho, né? Toca o sininho aí para poder saber quando tiver novos vídeos. Se você não está estudando para o Enem ou para algum concurso militar, mas sabe quem está, compartilha isso, né? Talvez ajude alguém a estudar um pouco mais, talvez ajude alguém a aprender um pouco mais. E todo esse material que eu rabisquei, tudo que está rabiscado, está aqui embaixo para você baixar em formato PDF. É só você clicar aqui na descrição do vídeo, tem descrevendo onde você baixa esse material, ok? Um grande abraço, muito obrigado pela paciência, Deus te abençoe, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.